Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 11 de março de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1865, 5 páginas, 43 logias e 15 máximos. O tema é retrofunção do amparador. A especialidade interassistenciologia. Definologia. A retrofunção do amparador, no caso extrafísico, é a condição pessoal prévia exercida na vida intrafísica última ou mais recente, na área da interassistencialidade, específica e indispensável para a habilitação da função em exercício inerente. A dissecção holopensênica do parapreceptor. A dedução da consciência quanto à retrofunção do parapreceptor de função a partir do princípio da afinidade ou equalidade evolutiva entre o amparador e o amparando. A possível identidade extra do amparador extrafísico. A autoridade teática em retrovida capacitando as parafunções assistenciais. A empatia afetiva e o patamar de maturidade contabilizado na escalação do elenco da parapreceptoria. O nível de autoconsciencialidade do amparador, sinalizando o nível evolutivo do amparando. As para-amizades funcionais. Na caracteriologia, nós temos aí 6, que é o amparador extrafísico atual, que alcançou um nível especial de função. Então, aqui, nós falamos em 6 condições pessoais dele. Na heteroavaliação tem 13 questionamentos em campos de realizações evolutivas referentes à retrobiografia do amparador de função pessoal, relevantes para se avaliar indiretamente o próprio fôlego evolutivo do contexto atual. E na autoavaliação nós temos 3 autoquestionamentos para reflexão sobre o vínculo firmado com a atual consciência amparadora. Na remissologia, entre 15 verbetes destacamos: amparador extrafísico, atitude para o amparador extrafísico, função amparadora, para-tarefa do amparador e retrospectiva autodesassediadora. Frase enfática: o conhecimento da função prévia do amparador extrafísico por parte da consciência lúcida aumenta a autorresponsabilidade funcional na obra da mini-peça do max-mecanismo multidimensional. Qual nível você admite para o próprio amparador extrafísico de função com quem desempenha a interassistencialidade? O próprio amparador revelou algo a respeito? Eu quero dizer para vocês que no Principiologia tem o princípio da abnegação cosmética que está repetido. Na efeitologia tem os efeitos autoevolutivos do círculo e não de círculo, como está falando aqui. E também na empatia lá da autoavaliação, você identifica o tipo de afinidade com esta consciência, e não afinidades, sem o S. Agora, questões. Sou de Goiânia, tenho 41, moro com meu irmão, que há um ano sofreu ataque de síndrome do pânico. Ele só se faz de doente para aproveitar as oportunidades com coisas erradas. Conheci a Conscienciologia há alguns meses. Ele e minha tia, que mora perto de mim, não me dão sossego, porque abandonei o movimento espírita. Para mim não tem sentido. Resolvi morar sozinho e continuar minhas pesquisas e meus estudos da Conscienciologia. Será que tem compromisso com eles no passado? Olha, você examina o que for, mas a pessoa que está lá, dependendo do tempo que ela passou dentro de uma seita, ela vai ficar no mínimo 2 anos sendo perseguida. Às vezes por pessoas conscientes e por consciências. Quer dizer, extrafísico. Aí varia. Então você tem que ver isso aí. O que quer que se passe? Outro. Me controlo para não entrar na euforia. Senti e ainda sinto, enquanto escrevo, a energia da francesa que você me enviou. Isso responde ao meu questionamento sobre as minhas energias. Vou me aplicar mais, estou no caminho certo, embora sabendo que ainda falta muito. Sua resposta me revelou que tem uma orientadora. Isso foi que nós falamos para uma moça aí. Outro. Favor informar autores e editora do livro recomendado do projeto de pesquisa. Pois não.
A editora é Vozes. O autor é Marco Antônio F. da Costa e Maria de Fátima Barroso da Costa. Tem 136 páginas. Pesa 160 gramas. A primeira edição é de 2011. O assunto é metodologia de estudo e pesquisa. O preço que está na internet é 19 pratas, tá certo? Esse livro tem na epígrafe. Será que precisa de repetir o nome? Vozes, Marco Antônio F. da Costa, Maria de Fátima Barroso da Costa. São os autores. Assisti ontem um documentário sobre hermafroditismo humano. Quais as causas que levam a consciência a ressomar com soma hermafrodita? Por quê? Para quê? O processo é o seguinte, tudo é um processo patológico. Quando a pessoa tem isso, é porque está tudo enrolado, a energia. E o processo de sexo ficou mais enrolado ainda. Isso é um processo parapatológico, teratológico, bravo. Cada um tem o seu, é feito pela pessoa. Agora ele está perguntando para quê e por quê. É bonitinho, né? Aquela está perguntando para quê? É patologia, a pessoa que criou. Quando o senhor se referia à internet como prostituta, estava se referindo à pirataria? Mas não é só isso, não. A internet está aberta a tudo, a prostituição mesmo, do jeito que é, não tem jeito. Agora, veja, é a democracia. É uma democracia ainda prostituída. Pode ser que com o tempo vai melhorar. A gente, pelo menos, estamos torcendo, ó. Até o dedão do meu, dentro do sapato, eu estou torcendo. Sabe com o dedão? O hálogos. Outra. Eu e meu esposo assistimos uma tertúlia e ele me pediu para perguntar se o senhor sabe explicar por que, ao termo dele mobilizar energia, ele se sente como se estivesse afundado no chão, pregado no mesmo, sendo até difícil dar um passo para caminhar. Isso é porque ele não é bom no processo que ele precisa de estudar no projeciologia, que é a técnica muscular progressiva do relax. Ele precisa de relaxar, ele não é bom. Seria bom ver o livro Projeciologia, o capítulo sobre relax. Entende? Relax progressivo muscular. É o que ele precisa estudar, que ele vai melhorar isso aí tudo. Mostra que ele é meio casca grossa em matéria de energia. De qualquer maneira porque está muito bravo. Outro, vem enfrentando assédio nos últimos dias que estão me incomodando bastante. Venho trabalhando energia, instalando EV, mas percebo que o assediador, provavelmente assediadores, é tão forte que está custando muito a sair. Venho identificando isso como algo antigo, enraizado, que está me assediando há muito tempo, sem que eu tivesse visto claramente. Será um mega assediador? Como posso me livrar disso? De qualquer maneira, essa já está há muito tempo, já é um mega, né? Você tem que se livrar através do estado vibracional e lembrar, o corpo é seu. Seu cérebro também é seu. Não deixa invadir a intrusão. Agora, use energia e corta isso. Faz o autoencapsulamento com você. Liquida com isso. Agora, qualquer coisa, estuda mais, você vai funcionar, vai superar isso tudo. Em pessoas que possuem transtorno da fobia social, nos momentos de pânico, os amparadores não conseguem ajudar. Certo? Depende. Existe alguma técnica que auxilie nesse transtorno em algum direcionamento em estudos conscienciológicos? O problema que causa o momento de pânico já é identificado, mas ainda não é possível controlar essa resposta fisiológica. Sim, o processo todo é o seguinte, a pessoa tem que estudar as próprias reações dela para ver. Esse caso de crise do pânico, geralmente, é apenas um efeito, ou um sintoma. A coisa é mais séria, de ver o que tem de autoassédio com a pessoa. Esse autoassédio que provoca o heteroassédio. Síndrome de pânico quase sempre tem heteroassédio. Gostaria de pesquisar o tema aborto provocado sob os aspectos da conscienciologia. Por exemplo, consequências para quem o provoca. Efeitos para a consciência que sofre o aborto. A ressoma de toda e qualquer consciência combinada entre mãe, pai e filho no período intermissivo? Isso depende. Todo aborto provocado gera um conflito entre as consciências envolvidas? Depende. A reconciliação poderá, porque tem aborto que é provocado sem querer. A reconciliação poderá acontecer na mesma existência em que o aborto foi provocado? Depende.
Por qual motivo específico o aborto impossibilita a inversão existencial? É porque o aborto sempre vai acarretar algum trauma com um estigma, vai trazer problema para a pessoa. Isso aí prejudica o processo, ela tem que fazer uma reciclagem. Se ela vai fazer reciclagem, ela não é inversora mais. Acabou. Fim de papo. Quem praticou aborto ou ajudou alguém a fazer aborto mais seriamente, ali diretamente, não pode ser inversor. Por gentileza, oriente por quais caminhos trilhar essa pesquisa. Olha, vai estudar aborto de tudo quanto é jeito, tem muita coisa pela frente, isso aí não é fácil. Eu dei o curso de sexomática durante 15 anos. Tinha 99 temas que eu falava em cada curso, tanto para homem quanto para mulher. O tema que dava mais problema naquela época era aborto. Parece que até hoje ainda é, até na política ainda cria problema. Eu sou favorável ao aborto em certas condições, quero dizer isso bem claro. No meu curso também eu falava a mesma coisa. Quem já estudou muito medicina, já viu como é que é a vida humana e como é que as mulheres sofrem, vai entender o que é aborto. Você precisa estudar isso aí. É bom estudar outras mulheres, não ficar só com você. A respeito do verbete, na principiologia tem um item repetido, o princípio da abnegação como remédio. Já falei sobre isso. Na efeitologia, nos cilindros efeitos autoevolutivos, também já falei. A respeito da questionologia, poderia considerar-se como resposta do nível do amparador a superação de gargalo relevante obtido pela consciência assistente intrafísica na hora certa? Pode ser, né? É uma chance, é uma coisa positiva. Bom. Agora, eu quero falar aqui, para o meu amigo que já esteve aqui, que o povo está rindo de mim porque eu falo muita palavra agora. Quer dizer, eu falo mesmo? Doravante ou agora em diante, vocês olham se eu falo muito agora, porque eu quero falar mais. E outra coisa, que eu também faço muita afirmativa de entende, eles querem que eu comece a falar certo. E a vovozinha vai bem aí para você e todo mundo que está rindo de mim, banana do lado esquerdo e do lado direito para vocês. E outra coisa, por que é que vocês não veem que eu falo a palavra que eu falo mais? Ó, o povo já estudou isso, já vem há anos. Uma delas terrível, que eu falo há muito, chama cosmoética. Por que é que vocês não falaram essa, hein? Quer dizer que vocês fogem da cosmoética? Discernimento é uma das coisas que eu tive que falar isso durante 6 meses, várias vezes em cada tertúlia aqui. Agora eles vieram falar que agora entende. Vou te contar, né? Mas olha, eu agradeço de qualquer maneira a vocês e fala para a turma que pode vir. Eu sou o bobo da corte da conscienciologia. Quero expor isso bem claro. Lá em Portugal mesmo eu falei que eu sou o bobo da corte. Então, de vez em quando tem que ter umas coisas alegres, cômicas e etc. Uma outra coisa séria. Você já pensou esse com os amigos dele, a hora que vê os bordões que eu vou publicar? Nós estamos perdidos. Vocês vão ficar doidos a hora que eu publicar. E olha, tudo indica que eu vou fazer um livro dos bordões conscienciológicos. Você já pensou como é que vai ser? Agora, eles estão implicados comigo com agora. O negócio é nós vermos quantas vezes eu falo agora, né? Agora, isso é bacana. Uma outra coisa, sabe o que é bacana? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tinha um professor que era um cônego, uma cabeça, ele está vivo até hoje. E ele é que foi o primeiro que deu aula para mim sobre filosofia. Agora, o que se passa? Ele era professor da faculdade. Ele, desde a primeira aula que ele foi dar, ele queria ser muito exato, que estava falando conosco que éramos alunos de medicina. Então ele queria ficar tudo dentro da ciência com a filosofia dele. Então ele começou a falar demais a palavra propriamente. Tudo ele falava propriamente. Então o que se passa? No terceira aula nós começamos a fazer o jogo para ver quem é que ganha o bolão. Entende? Então eu ganhei o bolão algumas vezes. Numa só aula, ele falou 36 vezes a palavra propriamente. Que propriamente é bacana mesmo, para expor a citação propriamente dita. Então, da filosofia, isso é perfeito. Então, o que eu falo para você é o seguinte, doravante, de agora em diante, vocês devem contar quantas vezes eu falo e faz um bolão. E outra coisa, qualquer coisa, manda um bolão para ajudar aqui os amigos da enciclopédia. É uma boa.
Eu estou dando já a dica, porque foi isso que nós fizemos com o cônego. Sabe como é que é? Vocês podem fazer a mesma coisa comigo. Nada como um dia depois do outro. Ontem a gente riu do cônego, hoje vocês riem de mim. Tudo certo. É a vida. Professor Valdo, sim. Aqui, com todo respeito, quando você, após a mega euforização, você coloca agora, você está bem? Então, eu não posso mudar isso, posso? Claro que pode, professor. Mas como? Então, espera um pouquinho só. Aí, muitas vezes, e às vezes na quinta-feira eu não venho, então eu estou em casa e fico... Aí eu fico imaginando, fico pensando assim, por que é que o professor Valdo está perguntando agora você está bem? Tem que ver a pessoa agora, naquele instante. Então, nesse momento, como é que você está? Então, professor, lógico que é agora. Entendeu? Então, às vezes, esse agora é se muito eu falar importante. Nesse momento, já acabou o colocadismo. Está forçado. É o agora que é. Olha, para você e para essa turma toda, e o meu amigo que mandou aí os dados, um grande amigo meu aí, meus agradecimentos e banana para vocês, que eu não vou mudar nada. Agora aqui, ó, eu quero agradecer a nossa Rosana, que é uma amiga minha, que me mandou o livro Peace and Bread in Time of War. É da Jane Addams. Essa dona é prêmio Nobel, ela já dessomou há muito tempo. Mas o que se passa? Ela escreveu muita coisa sobre sociologia. Eu conheço alguns dos livros dela. Esse aqui, por sinal, eu vi apenas referência, mas não conheço. Eu vou ler o livro, agradeço muito o livro, é muito interessante. Jane Addams. Agora é da Universidade de Illinois, lá, publicou isso aqui. E tem aqui uma introdução da Catherine Jocelyn, que eu quero ver, porque essa aqui eu não conheço nada dela. Quero ver com calma. De modo que meus agradecimentos por esse livro, que eu vou levar a sério. Peace and Bread in Time of War. Isso quer dizer paz e pão em tempo de guerra. Vocês têm uma ideia. Traduzindo literalmente, porque isso aí não tem jeito de mudar. Tá aí uma coisa de inglês, que é português puro. Veja bem, Peace and Bread in Time of War. Não tem jeito. Tem que ser só isso, não tem outra saída para isso aí, né? Escuta, eu estive olhando aqui seu livro, está fora de série. Seria bom. Você topa dela fazer? O que você acha? Posso dar? Eu já falei com ela aí alguma coisa. Estuda aí que vale a pena. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês se preparam, vai sair um livro formidável. Vamos ver se vocês terminam esse livro até dezembro. Em dezembro é que a gente tem os processos sobre TENEPS. Ele escreveu um livro sobre TENEPS, muito interessante, que é TENEPS no século XXI. Século XXI, eu lembro para vocês que é esse que nós estamos vivendo. Então, que começou faz mais ou menos 11 anos, não é isso? De modo que o livro dele é muito interessante. Então, eu estou pedindo para a Kátia para fazer o prefácio do livro, sabe? Que é muito interessante. Olha tudo no seu estilo, essa aí tem tudo, essas coisas, ela está especializada em prefácio. Eu estou evitando de fazer prefácio para todo mundo, porque está um pouco cabotino esse negócio. Só eu que faço prefácio, não pode. Tem minhas monstras aqui para fazer prefácio. Tem um monte delas aí, agora vocês têm que entrar nessa. Mas, Roseli, pode ir em frente. A técnica do diagnóstico diferencial aplicada à análise de consciência amparadora. O caso é o seguinte, o diagnóstico diferencial é quando a gente estabelece alguma coisa com comparação. Então, é o chamado diagnóstico comparativo, que você vê a diferença entre um e outro, que aquilo se parece, mas você vai ver a diferença. Então, a técnica de diagnóstico diferencial, mas na análise da consciência amparadora, é você comparar tudo que você conhece com outras consciências, as coisas que você vê, gente aqui, e ver o nível que ela está. Agora, uma coisa muito séria, é comparar você com ela. Por quê? O amparador nada mais é do que a consciência que ele está assistindo, só que ele se manifesta diretamente pelo psicossoma e a consciência se manifesta diretamente
pelo soma. Então, essa que é a diferença. Então, esse diagnóstico diferencial, aplicado a isso aí, seja com referência a consciência e consciência, sempre traz alguma luz para a pessoa entender. Na questão, por exemplo, aí da TENEPS, uma coisa muito séria isso aqui, você sabe, né? O negócio é seríssimo. Isso aqui, por exemplo, a reta função do amparador e a TENEPS é assim, ó. A tudo tem sua razão de ser. Agora, o que é engraçado é isso. O Ney trouxe o livro dele hoje, justamente no dia que ele está falando, para vocês que escolheram esse tema, é aquele negócio da sincronicidade. Tudo tem sua razão. Mas o que mais? Você entendeu aí, mais ou menos? Valdo, aqui na página 9, lá no final, o item empatia. Você pode aprofundar a segunda pergunta? Empatia, página 9, lá embaixo. O segundo contato? Não, número 1. Ao número 1. Você identifica o tipo de afinidade com esta consciência em cognições, competências ou méritos. O problema todo é o seguinte. Aqui isso diz respeito à autoavaliação. A autoavaliação, na ordem funcional, são 3 autoquestionamentos para reflexão sobre o vínculo firmado com a atual consciência amparadora. Qual o vínculo firmado? Vamos entender bem. Então, esse vínculo aí, a primeira coisa que tem é empatia. Você tem empatia com essa consciência em quê? Em cognições, competências ou méritos? Olha, o problema todo é estudar. Eu quero falar para vocês, na minha condição de cobaia. O enumerador, eu tenho uma coisa com ele muito interessante. Por isso que eu chamo o enumerador de enumerador. Ele é especialista em enumeração, quer dizer, em numerologia. Ele é muito bom para ter a visão, cosmovisão, das coisas seriadas em tese. Então, veja bem, ele é muito bom na holoteca, ele é bom nessas coisas todas que tem um processo grandão. Agora, o que se passa? Eu, desde pequeno, tenho mania de fazer listagem. Entende? Agora, isso sempre me ajudou muito, o problema da listagem. Então, isso é uma condição que foi a primeira que eu vi que ele tinha. Você está entendendo? Comigo. Dentro das coisas que eu sempre observei. Por isso eu dei o nome para ele de enumerador. Ele sabe muito mais disso do que eu e ele tem a visão muito mais ampla do que eu. Eu acho que se ele estivesse fazendo as listas que eu faço, todas as listas seriam duplas, seriam maior do que está fazendo. Entende? Que ele vê nuances difíceis da gente prescrutar, a gente identificar. Ele vê. Então, veja, isso aí seria um processo de cognição, no caso. Principalmente cognição, né? Cognição. Agora, do ponto de vista de competência, isso aí já começa a ficar difícil pelo seguinte, ele se manifesta de outro modo, né? Agora, de qualquer maneira, nós temos uma certa afinidade muito grande. Vocês têm que lembrar o seguinte, quando o amparador é antigo e já trabalha com a pessoa há muito tempo, e ele é quase que permanente na vida da pessoa, mostra que a afinidade da consciência com ele, consciência, é superior aos processos da dupla evolutiva. Sim. Isso é seríssimo da gente pensar. Então aí entra os processos de mérito, competência, não é só cognição. Fica tudo junto. Né? Então tem que examinar isso aí para ver como é que fica. Agora, tá certo? Agora, além disso, seria bom o processo de contato e a TENEPS, que eu falo aqui logo em seguida também. Tá. Entende? Porque tem a TENEPS aqui de novo, que a gente está falando. Mas... Tem uma outra questão, Valdo, aqui na mesma página, na heteroavaliação número 1. A amparabilidade. Recebeu o amparo de função de qual categoria de personalidade? Recebeu a intervenção direta de algum evoluciólogo e de serenão. Como é que a gente pode saber essas duas últimas? Os indícios de que houve uma intervenção direta do evoluciólogo ou do serenão? Aí, se eles tiverem algum interesse para o encaminhamento, prosseguimento e melhoria do trabalho, você vai ficar sabendo. Eles mostram. Eles chegam e explicitam a situação. É aquele negócio que os fatos orientam a pesquisa. Quer dizer, também as camadas superiores da evolução, eles orientam as camadas inferiores da evolução ou da involução, não sei bem, né? Agora, Valdo. Depende de cada um.
Extrapolando essa questão, quando a gente avalia a vida de alguma personalidade na história, como que a gente pode saber se houve essa intervenção de evolução? Isso aí agora é difícil. Anota tudo e vai vendo com o tempo. Às vezes fica claro, né? Se tiver interesse, eles mostram. Mas, por exemplo, uma descoberta, uma coisa que revolucionou normalmente a ciência, a gente pode porque às vezes tem, sempre tem. Ninguém aparece assim à toa. Tudo tem sua razão de ser. Então, o processo de passado aí fica difícil para a gente classificar, tem que estudar, né? Agora aqui outra. É importante sabermos a retrofunção. Quem foi? O que o amparador fez na última vida? É importante saber o que estamos na condição de amparador e amparando? Em toda relação há um porquê. Há uma ligação direta? Em poucos contatos que tenho com minha experiência, na minha experiência, tenho percebido a frieza e pouco papo, poucas palavras e muito foco, sem resposta a algumas questões. Isso é normal? Estamos no caminho? Olha, você está querendo muito, você começou ontem, já está querendo tudo, mas calma, abaixa a crista e vai em frente, você vai entender mais seu amparador. Com a crista muito alta, às vezes é difícil. Né? Outro, sobre a Reurbex. As pessoas que não ajudam ninguém, infelizmente a maioria da humanidade, está entre parênteses, o que é reservado a elas? Irão ficar ressomando se evoluir até o ponto que a Terra estará tão evoluída que eles terão que isso aqui. Você precisa de ler o Homo Sapiens Reurbanizados, que vai clarear todas as suas perguntas. Li no livro que o psicossoma tem sua imagem refletida pelo espelho. De que forma o espelho reflete os parafotos ou eles apenas são fotos comuns? Não, a hora que ele reflete é porque o psicossoma está lastreado. Se ele estiver lastreado, ele está sendo materializado. Então ele corporificou. Aí o espelho pode refletir, sim. Poderia perguntar aos seus amparadores, pois considera esse fenômeno muito importante. Não, já está claro isso aí. É por causa do lastreamento do psicossoma. Quando ele está assim, ele aparece. Outra coisa muito séria que eu já escrevi a respeito. Uma vez, por exemplo, eu estive olhando, eu vindo aqui do sul e eu morava no Rio, eu estava lá no Rio. Então, na hora que eu estava volitando, eu passei em cima do mar e o mar estava muito calmo. Aí eu comecei a ver a minha sombra, você está entendendo? Igual de avião. Aquilo eu fiquei encabuladíssimo. Voltei atrás, queria examinar, cheguei perto da água para ver. Eu estava muito denso. Então eu estava materializado. Até o sol viu, eu fiz sombra. E aparecia. Isso, Oceano Atlântico. Bom, porque esse ainda é pior ainda do que o espelho. Já que ele está implicado com o espelho, pensa bem nisso. Se o psicossoma está muito lastreado, ele pode volitar e com uma corporificação ou recorporificação até visível. Isso tudo eu já vi. Outra, assisti no YouTube a palestra do professor Wagner Alegretti, onde ele fala em identificação do estado vibracional. Poderia me informar que etapas são essas? Como reconhecer quando o estado vibracional está instalado? Seria bom ler o que é que ele já escreveu sobre isso, que ele falou e fez curso, né? Olha lá o que é que ele deu, tem muita coisa sobre o assunto. Isso aí é um problema para ver. O problema é com ele. Está no Journal, é só olhar no Journal. Agora aqui. Moro em Coromandel. Opa, isso aí é perto da minha terra. Coromandel é ali, dá um grito, está lá. Monte Carmelo para lá. Moro em Coromandel, Minas Gerais, e tenho 39 anos. Estou assistindo às tertúlias há 3 meses. Tenho feito anotações e percebi o quão difícil, lento e doloroso é o processo de evolução. Vão levar muito tempo ainda para mudar, principalmente os que ainda estão enfurnados dentro das religiões. Religiões que não nos preparam para o que vamos encontrar de fato depois da morte física. Nas tertúlias de minha urgência em adquirir cultura e conhecimento, pois fazer só assistência não me garante uma boa FEP, que é a ficha evolutiva pessoal. Que conselho você me daria? Como se sente como ser um desperto? Olha, a senhora tem que pegar os nossos livros, é a melhor coisa que a senhora faz. Olha bem aí, que a senhora está vendo aí, tem verbete, tem o CD-ROM a respeito. Olha o CD-ROM e começa por aí. Agora, ó, faz um núcleo aí de trabalho com o povo, que aí vai ter mais gente. Perto aí da minha terra tem muita gente que se interessa por isso.
Coromandel era menor do que Monte Carmelo. Atualmente eu não sei como é que está, habitantes, nem nada. A última vez que eu estive na minha terra, lá tinha 45 mil habitantes. Te direi. O Coromandel é bacaninha. Tem muita coisa. Eu lembro dos processos dos coqueiros, lá da área. Coromandel. Agora aqui. Poderia comentar sobre o tsunami ocorrido no Japão? Sim, é mais um, né? Está aí. Eu só pergunto uma coisa. Será que isso é devido às explosões solares? A gente nunca sabe. Agora outra. Em tecnologia, uma palavra que eu falo aqui demais é outra. Eles esqueceram dessa. E agora? E agora? Outra. Seria bom eles fazerem uma listagem dessas palavras para eu repetir mais. Para repetir mais. Processo. Não, o processo do processo do processo. Não é isso? Tecnologia, página 7, primeira linha. A técnica etológica do salto baixo. E na quinta linha, a técnica do diagnóstico diferencial aplicada à análise da consciência amparadora. Essa do diagnóstico nós já falamos. Agora, a técnica etológica do salto baixo. É a pessoa que faz aquilo que eu estava falando aqui para o meu amigo, acabar com a crista. O salto alto é a crista da pessoa, que ele se olha soberbo, ele fica para cima, ele não chega no popular, ele não vem para a galera, ele não abaixa até, né, fica nos píncaros, sabe? Lá em cima, no topo da situação. Então isso aí é o seguinte, é a turma que não chega à plebe, porque ele está sempre na monarquia ou quase sempre no feudalismo. De modo que, técnica etológica é de comportamento, é a ciência do comportamento social, etc. Tal. No nosso caso tem a paraetologia, que é o comportamento multidimensional de todo tipo. Então, o salto baixo é a pessoa, então, que ela vem para o público. Sou eu, por exemplo, que falo besteira, de propósito aqui, mas também que falo as coisas sérias junto, que eu tenho o coloquialismo também popular, eu uso a linguagem popular, a linguagem científica, o meu processo dos bordões conscienciológicos, tudo isso é para acabar com o salto alto, para você ficar no salto baixo. Então, o salto baixo é falar de igual para igual, dentro da planura, da planície da plebe. Isso aí. E sair dos altos píncaros, né, da monarquia, do feudalismo. Tem um verbete, como é que chama lá? É dissensão cosmoética. Esse aí que seria bom, que explicita tudo. Realmente é dissensão. Professor, por favor, na parapatologia, sim, na terceira linha, no finalzinho, a empatia afetiva e o patamar da maturidade contabilizado, só por gentileza, poderia aprofundar? A empatia afetiva e o patamar de maturidade contabilizados na escalação do elenco da parapreceptoria. Quer dizer, primeiro você tem que ter, com o amparador e quem é o preceptor, você tem que ter uma empatia, um rapport muito forte, senão não dá. E outra coisa, tem que ter uma maturidade que esteja mais ou menos no nível daquelas consciências, porque senão ele vai falar no deserto, ele vai atirar pedra aos porcos, não vai adiantar nada. Então tem que ter uma empatia também do ponto de vista do nível da maturidade. A maturidade evolutiva. Por isso que eu falo, a parapreceptoria da amparologia, ou amparabilidade entre a consciência extrafísica e a consciência amparando, são as empatias mais profundas que a pessoa geralmente consegue discernir aqui nessa dimensão. São as pessoas que têm mais afinidade mesmo. Divido isso. Porque não pode, sem afinidade, sem essa condição intrínseca, íncita, muito séria, dentro da intraconsciencialidade, é muito difícil, entendeu? De haver prosseguimento num trabalho desse. Uma coisa muito séria que eu acho é o seguinte, vamos entender só isso, que às vezes a gente esquece de falar. Entre o amparador extrafísico e o amparando intrafísico, aquela consciência e a consciência, quase sempre são, vamos dizer, abordados, ou são analisados, ou são interpretados, condições super avançadas.
Às vezes tem palavra nova, neologismo, condições que a pessoa não pensou, devido ao processo da amparabilidade, ou seja, da assistencialidade ou interassistencialidade. Então, se não houver, entende, Roseli, muita empatia, falando dessas, vamos dizer, expressões, condições, injunções, adversidades das mais transcendentes que tem, quem é que vai entender? Nem os dois vão se entender. Como é que ele vai fazer assistência a um terceiro, que é o assistido? Como é que vai fazer o pula-corta, que eu falo aqui da assistencial? Então, veja, pensa também nisso, que a interassistencialidade, ela traz os NEOs. NEOs eu tenho verbete só sobre NEO. NEO alguma coisa nova. É muita coisa nova que a interassistencialidade traz. Se os dois que estão fazendo assistência não se entendem, como é que o assistido vai entender? Poderia dizer, então, que essa empatia, ela é energética, parapsíquica e mental somática e mais alguma coisa, se você puder colocar. Mais alguma coisa que a gente não entende. Quer dizer, aquilo que é o extra, é aquilo, o plus, o upgrade, que você não conhece, que você não sabe, se examinar. Porque às vezes dentro daquele contexto tem alguma coisa que é um extra, que ninguém pensou. Você entendeu, né? Não tem lógica isso que eu estou falando sobre o processo da coisa nova. Então isso é seríssimo. Agora, por isso que a gente fala na questão da TENEPS. A TENEPS é isso, só que tem de uma maneira profissional, permanente, para o resto da vida. Isso é seríssimo. Por isso que ela acaba com tudo quanto é religião, com tudo quanto é seita, essa situação toda. Ok, obrigada. Fator determinante para caracterizar essa empatia, assim, o resultado da assistência que é feita. Olha, a empatia, o fator determinante é o mater pensando. Se você for pensar, você vai dar valor para isso. Mater pensando. Então, há uma afinidade, uma identidade mater pensando da consciência, mater pensando da consciência. Então, há uma identidade mater-pensênica, se é que a gente pode falar assim. Não, eu já escrevi sobre isso. É justamente isso. Já há texto meu sobre isso. E essa identidade mater-pensênica, ela vai se burilando à medida que há essa convivência, que há esse trabalho conjunto entre as duas consciências? Não, aquilo vai ampliando cada vez mais. E outra coisa, vai contaminando ou contagiando as outras consciências que são afins a cada um. Aquilo amplia dentro do grupo evolutivo. Tá. O evoluciólogo nasce daí. Quando ele perguntar para mim assim, como é que nasce o evoluciólogo? Assim, através da amparabilidade. Só estudar um amparador que você vai chegar no evoluciólogo. A coisa óbvia. Então você teria duas consciências bem afinizadas entre si, então essa afinidade vai dando um efeito halo para os seus respectivos grupos e vai formando um grupo único. Escolha bem com quem cada um aqui tem afinidade. E corte as afinidades com a máfia. Só isso. Porque depende da afinidade para haver o processo da intensificação e dinâmica da evolução. Entende? Outra coisa, se a pessoa arranja afinidade com a máfia, é um estigma terrível. A pessoa fica presa séculos ao processo ali dentro, até recompor aquilo tudo. Por exemplo, pensa bem numa coisa. Você fica com muita afinidade com determinada consciência. Se você tem muita afinidade, você não vai evoluir sem ela. A hora que você caminhar, ela vai estar junto. Ela é sua sombra. Então, veja, arranja uma sombra luminosa e não uma sombra escurecedora. Esse é o problema. Agora, você está começando a entender como o processo de afinidade é seríssimo? É por isso que você falou aquela questão da prosêmica e da cronêmica, como a Tertúlia traz, ou seja... É isso aí. É exatamente isso, né? A questão dessa afinidade é mais prosêmica do que cronêmica. O problema é esse. Agora, gente, por que é que eu falo que o meu maior amigo é o transmentor? É o evoluciólogo. É por causa disso. Presta atenção. Professor? Agora, eu desejaria que todos os meus amparadores se transformassem em evoluciólogo o mais depressa possível e antes de mim. Está entendendo? Seria um bom negócio para mim. Mas para eles também. É lógico, eles... Entende? Então vamos entender que vale a pena. Vale a pena. O que você queria? Na exemplologia, o exemplo máximo que o senhor deu foi o teleguiado.
E aí eu fiquei me perguntando por que não o evoluciólogo, o assunto agora foi o evoluciólogo. Eu não sei se tem alguma diferença, assim, o teleguiado faz o amparo 1 a 1 e o evoluciólogo faz em grupo. O que é o teleguiado? É o próximo que a gente tem depois do OFIEX, depois do completista, entende? Depois da dispersidade. É o mais próximo, então, por isso, né? É o mais próximo, porque ele agora já começa a caminhar na situação muito séria por causa da semiconsciência. Pois é, agora me surgiu uma pergunta. Pois é, mas ele, o teleguiado, já está próximo do evoluciólogo. Não, sim. Aí, assim, eu posso dizer que o evoluciólogo é o teleguiado do serenão? Como é que é? Que o evoluciólogo é um teleguiado do serenão? Posso dizer isso, não? Não. Seria mais ou menos isso. Porque, assim, o caso é o seguinte, qual que é o pré? Eu vou te dizer qual é a minha questão. Você está entendendo? Qual é a minha questão? É assim... Aqui, o pré do evoluciólogo é o teleguiado. Isso. O pré do serenão é o evoluciólogo. Agora, o pré seu sou eu. Não, a minha questão só é a deusa Minerva, eu sou o pré. A minha questão é assim, qual é o aprendizado do teleguiamento que é útil para o evoluciólogo? Não sei assim, por que é um pré-requisito ele ser teleguiado para chegar no evoluciólogo? Se o evoluciólogo, você já falou aqui que tem que saber direito, tem que saber isso. Coordenar melhor todas as afirmações, ou preceitos, ou cláusulas pétreas daquilo que foi estabelecido no trabalho dele. Isso é feito então, ele recebe mais, vamos dizer, a orientação mais efetiva, mais permanente e ininterrupta do que a média. Então, por isso que ele é teleguiado. Ele o tempo todo está mais, entende, observado, etc. É teleguiado mesmo. Então, ele é mais teleguiado, mas esse teleguiamento não é necessariamente ele aprende pode ser do aquilo a se encaixar no nível da evoluciologia. Agora, veja, mexendo com um monte de consciência. Ele tem que ser um teleguiado, né? Entendi. Tudo isso tem sua razão de ser. Agora, vocês vejam, parece que a gente inventou isso tudo. Não é. Não, eu estava... A evolução, se não existisse isso, teria que ser inventado. O negócio é muito bem bolado, isso aí. Agora, no curso intensivo, eles falam dessas coisas de modo geral. Entende? Agora, o que é muito interessante em tudo isso também é o seguinte. Olha só o que eu vou falar. Você fica imaginando como é que é cada um. A pessoa faz o estado vibracional. Depois, ela faz a TENEPS. Da TENEPS, ela entra na opção de condições, inclusive na mega euforização. Na mega euforização, ela começa a ser mini persa dentro de maxi-mecanismo. No maxi-mecanismo, ela vai chegar a um ponto que ela vai conseguir até o completismo. Então, ela é completismo. Agora, naquilo ali, às vezes passou muito tempo, ele entra como ofiexista. O ofiexista chega num certo ponto que ele vai ser desperto. Agora aí entra o problema. O desperto, fazendo assistência, aquela condição toda, entre dimensões, a situação já ficou mais séria. Então, por exemplo, eu te pergunto, a semiconsciência, ela quase que já dispensa a OFIEX. No entanto, eles usam a OFIEX. Você está entendendo? Então você veja, olha o encadeamento de tudo como é interassistencial dentro do processo da evolução. Se usa o FIEX até quando? Aí eu não sabe. É a pessoa que se de ver o rendimento, né? No caso, a dinâmica, ou a competência, ou o desempenho. Não, até quando que eu digo até que... O desempenho mostra a realidade. Né? Obrigada. Agora aqui, como ajudar a consciência que sofreu o aborto? Eu já ajudei a realização de aborto e mudou boa parte das minhas ideias. Agora, em saber que sou reciclante e não inversor. E a pílula do dia seguinte é considerada aborto, tem que examinar. Tudo depende da intenção. Observa bem a intenção. Agora, ajude tudo que você puder e veja o que é que o aborto provocou. E combata aqueles efeitos negativos advindos daí.
De que maneira se realiza a técnica do autoencapsulamento? Pela vontade da pessoa, mexendo com as energias em alto nível. Tem que começar com ela mesma para depois fazer com os outros. Tem que começar primeiro com sim para depois fazer com consciência. É muito complicado, é coisa avançada, precisa estudar bem. Essas coisas todas que nós falamos aqui, ó, autoencapsulamento é dos mais avançadinhos que tem. Já houve algum infiltrado cosmoético que teve que cumprir o papel de bobo da corte? Eu sou um. Eu tive que fazer isso. Eu trabalhei num lugar que eu era infiltrado. Aqui, ó. Até um certo ponto, podia ser até bobo da corte também, mas a gente ajudou muita gente. Aqui. Pode falar. 6, última, sinergismologia. Aonde? Sinergismologia. A sinergia. O sinergismo, autocognição útil, autodisponibilidade interassistencial. Autocognição útil. Isso. Quer dizer, e autodisponibilidade interassistencial. Aquilo que você sabe, o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu como cognição, você distribui, está aberta para dar para os outros na interassistencialidade? O problema aí é esse. Então, quando a pessoa alcança uma cognição muito avançada, ela amplia e aprofunda também a interassistencialidade dela com aquele conhecimento. Então, por isso a importância do conhecimento. É. Agora, o processo aí é a sincronicidade inteligente das coisas. Né? O problema é que a sincronicidade ela tem duas facetas muito sérias. Uma, quando ela é espontânea e vem e mexe na vida da gente. E outra, é a hora que você ajuda a fazer a sincronicidade. Você entendeu essa? A outra, a última, a hora que você ajuda. Escuta, a primeira que vem é aquilo que vem espontaneamente, a sincronicidade envolve você. E a outra é aquela que você ajuda a sincronicidade. Você é autoconsciente disso. Você está entendendo? Por exemplo, se você começar, vai num lugar, todo mundo está lá paradão, você começa a fazer assistência. Vai começar a aparecer sincronicidade de tudo quanto é coisa em torno de você, dentro da assistência que você está fazendo. Uma coisa totalmente nova. Quem está desencadeando a sincronicidade é você. Agora eu entendi. Por exemplo, uma pessoa vai num lugar, ela não está pensando nunca, por exemplo, num determinado nível. Por exemplo, energia consciencial. Ela começa a pensar... Ninguém fala nisso, ninguém sabe disso, ninguém toca nisso. Passa um ano inteiro, ninguém conversou sobre energia consciencial. Ninguém sabe o que é aquilo. Ela chega e começa a fazer. O que vai acontecer? Aí todo mundo vai chegar e falar, você sabe que eu estava mexendo com energia? Você sabe que aconteceu isso? Eu fui ver a televisão, aconteceu isso. Todo mundo vai começar a ver a sincronicidade da energia consciencial nas coisas todas. Isso é você que foi lá e começou a desencadear o processo. É o detonador. Você bancou a detonadora do processo, desencadeou o problema. Entende? Então, nessa sincronicidade aqui que você perguntou, a autocognição útil, ela faz muito disso. Ela cria a sincronicidade, vamos dizer, a partir da pessoa, centrífuga. Sai dela para o mundo. Entende? É o caso de TV com o senhor, às vezes. Professor, pode falar. Se eu entendi direito, o senhor explicou para a Rosa que a semiconsciex, ela já pode dispensar a OFIEX. Não, mas eles geralmente não fazem isso, mas ela pode. Ela porque pode. A semiconsciex, ela está lá, está aqui. Então não é só na hora da OFIEX, ela é assim. Full time. Entendeu? Por isso que ela ainda faz uso da tudo OFIEX. indica que a partir dela, todas essas consciências, quando precisa, eles têm um bolsão interassistencial. Entende? Isso faz parte daquele serviço. Agora, semiconsciex, teleguiado, evoluciólogo e o serenão. Agora, começa com a semiconsciex. Como é que é? Estado. Não é isso, é o processo. Tem um fenômeno sobre isso. Qual é o fenômeno? Vocês têm uma ideia? Qual é o fenômeno? Não, vamos ver. Mexa. Vamos. Mentais somas, acordem. Como é que o cara falou? Agora! Não entendemos. Faz a pergunta. Foi aquela a pergunta é se a questão de qualquer um deles acima do teleguiado poder implantar a OFIEX a hora que quiser. Eu perguntei assim, se era só uma questão de pensar. Pensou e faz. Instantaneidade. Instantaneidade. Não, não é. Não.
Não é aquele que... Raciocina. Qual é o parafenômeno bem claro disso aí? De fazer isso que ela está querendo e mais alguma coisa. Descoincidência virgem. Olha a lógica, gente. Pensa. Está claro? Descoincidência virgem. Por que é que eu falo para vocês descoincidência virgem é um negócio muito difícil? Porque tem Descoincidência virgem é um fenômeno difícil. O processo que nós estamos falando aqui, encapsulamento é fenômeno difícil. A gente tem que entender. Agora, a descoincidência virgem positiva, cosmoética, autoconsciente, bolas. Você tem tudo. Na hora ele descoincide e A faz coisa caminhou, abriu tudo. Agora, veja, isso tudo ainda precisa de explicar mais. Vocês estão muito jejum. Então, aquela coisa que o senhor explica lá no Projeciologia. Como é que é? Aquela coisa que o senhor explica lá no Projeciologia, que no extrafísico a gente vai estar onde a gente pensar, é isso? É. Descobriu, Bidu, caiu a ficha. Caiu das nuvens diretamente. Isso não é bilocação? Mas isso, eu não li isso. Mas não tem lógica? Tem. Raciocínio. Fica tudo claro. Descoincidência virgem. Vocês estão começando a entender como esse fenômeno é brabo. Eu já falei nisso tanto, mas é muito difícil, porque não adianta caminhar que o povo não entende bem. E outra coisa, descoincidência virgem. Quando acontece o período, a pessoa se embola toda, se enrola, é um problemão, é difícil, porque ficar como consciex aqui não é fácil. Mas é justamente a semiconsciex. Agora, o problema é que com a semiconsciex, aquilo vem dentro de, vamos dizer, um ritmo natural, a fluência natural da evolução, cada degrau depois do outro, o patamar certo. Aí é mais fácil. Quer dizer, não é mais fácil, mas pelo menos para conviver é mais acessível. O instrumento que ela usa para viver como semiconsciex é isso, é a descoincidência virgem. É a descoincidência virgem. Agora, por que é que eu falo para vocês para trabalhar com o estado vibracional? A partir disso, nós vamos chegar na descoincidência virgem. Entende? Eu, por exemplo, se eu trabalhar bastante, eu consigo a descoincidência virgem, mas eu faço careta ainda. Não é com o pé nas costas. E outra coisa, eu não desejaria ficar com descoincidência virgem do jeito que eu estou fazendo minhas coisas, eu não posso. Então, por exemplo, até que ponto que a semiconsciex ou o próprio teleguiado pode fazer o que eu estou fazendo? Eles não podem. Aí é que é o chato. Tem um negócio lá para trás, que o cara que está lá na frente, ele não consegue mais fazer aquilo, não dá. Não fica adequado. Vocês estão entendendo, né? De modo que vocês têm que honrar o nível que vocês estão. Quando você arranjar a sua competência, honre aquilo que você faz. Aquele princípio, então, de quem pode mais, pode menos, tem uma certa restrição somática. Não, isso aí tem limitações. Tem limitações. É lógico, tem limitações. Por exemplo, quem pode mais, pode menos. Então, vamos supor que o serenão vai poder caminhar e viver igual uma pulga. Não dá. Pode. Mais difícil. Isso aí é aquilo. Cuidado com essa barata que é minha avó. Aquela besteira lá. Não, eu queria entender o comentário que você falou assim. Então, honre a sua posição. Eu não alcancei o raciocínio. Como é que é? Você falou alguma coisa de honrar. Então, em função honrar disso, a sua posição. Por exemplo, você conseguiu algum nível, honre esse nível. Dê valor para o seu trabalho, entende? Vamos dizer, tenha hombridade perante a funcionalidade que você alcançou. Leve isso em consideração, dê valor para o problema. Lembre-se, isso, antes de mais nada, é um dever, é uma obrigação, é uma responsabilidade. Então, isso é muito importante para nós. Então, veja bem, você tem coisas que o maior serenão não consegue fazer. Ele chegou num ponto que não dá mais. Agora, eu estou sofrendo é o menos, eles estão com o mais. Eu deixaria ficar nesse mais deles, mas eu estou com o menos. O menos é aquilo, a hora que eu chego perto da monja e não consigo avançar. Parei. Não dá para seguir, eu não sou besta de forçar a barra. Entende? É o contrário.
Então, o caminho nosso é ter essa percussiência, essa hiperacuidade a respeito da descoincidência vígil, do autoencapsulamento. O cara perguntou, mas Valdo, o que você acha? Qual que é o encapsulamento mais sério? É o meu ou eu fazer com você? Eu virei para ele assim, em primeiro lugar, se o negócio é de mérito ou de resultado, o melhor é o seu. Porque você escapa de qualquer coisa que tenha. Agora, do ponto de vista assistencial, é lógico que é esse que você está fazendo comigo. Agora, tem outros. O ideal seria encapsular o mega sediador que aparecer extrafísico na sua frente. Esse aí bate o recorde. Esse é encapsular o cara. Então, veja, vamos entender a nuance da qualidade do encapsulamento. Não, você falou também a questão da mini peça mesmo, né? Que mesmo a mini peça pequenininha, mas ela tem porque aquela função é dela. Senhor, o outro é dela. Eu ela te tem pergunto, que fazer, bem? O serenão pode ser uma mini peça do maxi-mecanismo interassistencial? Sim, se pensar em termos de Consex livre, ele é a mini peça, só que é a mini peça. Isso. Ele é pequeno. Sim, mas ele não faz a função pequenininha, mas então, a pequenininha é importante o processo também. todo nosso é de gradação. Professor, na página 8, na elencologia, a consciência amparadora cobaia. Você podia falar um pouco mais? Na elencologia. Está onde? Na exempologia? Não, elencologia. Hein? Página 8, elencologia. A elencologia? A consciência amparadora cobaia. Sim. O que é que você quer? É o que está falando aí. Ela é uma consciência extrafísica, ela é amparadora e é cobaia. Quer dizer, ela está no meio de uma porção de gente que está sendo estudada e está estudando. Por exemplo, você não acha que o transmentor é uma cobaia para a gente aqui? É. O enumerador também, não é? Tudo é cobaia. Para nós, querendo ou não. Ele se mostra, ele se expõe. Eu falo tanta coisa desse povo aqui. Tudo é. Agora, você é minha amparadora intrafísica cobaia, tá certo para mim. Tenho aprendido muito com você, inclusive lá com o Frutoro. Mas ela vai para o Rio e vai trazer mais Frutoro para mim. Só tem no Rio, não tem aqui para o Sul. Eu e ela usamos isso. Mas não pode falar com ninguém o que é, porque aqui não tem mesmo, não adianta. Tem que ser lá no Rio. Frutoro é a fábrica. É fruta, né? Fruta de ouro, no caso. Ela vai lá agora, hoje, antes daqui da abertura, nós já conversamos. Ela vai trazer mais uns pacotinhos. É fora de série. Mas então, pode falar. Voltando aqui na sincronicidade que a Ana te fez a pergunta. Quer dizer, a gente não só propicia a sincronicidade e aí interage com ela. É. É isso? É. Tá. Agora, olha, os bobocas às vezes fazem a sincronicidade e não percebem o que estão fazendo. Estou falando para quem tem lucidez, é o que eu falei, hiperacuidade. É a pessoa que tem percussiência, ela tem autocognição do processo. É como se estivesse batendo bola com ela, né? É isso, como se estivesse batendo bola com a sincronicidade. Ela sabe do caminho que é. Então, ela solta alguma coisa e vê o retorno. Ela solta e vê o retorno. Entende? Isso é muito interessante na vida. Entendi. Agora, sobre o amparador. Pela caracterologia, como você colocou aqui, então uma condição necessária para ser amparador é ter sido tenepsista? Não. Amparador pode ser qualquer um, desde que esteja na linha daquela pessoa e seja uma pessoa técnica para ajudar aquela pessoa na linha dela, naquele nível evolutivo dela. Pode ser qualquer um. Tá, mas então, por exemplo, uma consciência medíocre pode ter um amparador medíocre. Mas por que você colocou ali na exemplologia o retrofunção do amparador mínima? Olha, vamos ver aqui, retrofunção do amparador mínimo. A prática diária da TENEF na vida intrafísica anterior. Isso.
Por isso que eu estou te fazendo. Foi isso que ele teve na outra vida, ele trabalhou com isso. Refunção do amparador mediana. A obtenção da condição do completismo existencial na vida intrafísica anterior. E por aí vai. Tá, eu estou dando alguma coisa para mostrar o nível. Pode explicar aí, fala mais aí, vocês, seria bom, para a gente ver como é que vocês estão pensando. Eu entendo que ele está colocando aqui, por exemplo, isso eu desejava, numa comparação de TENEPS, OFIEX com teleguiamento, então a TENEPS seria a mínima, mas seria o desejado. Eu não entendo que esteja fechado, então que todo amparador, a mínima refunção seria essa. É como se fosse um exemplo, olha, se nessa escala aqui seria assim. Tá. Agora, hoje eu estou vendo uma opção de gente de branco aqui, isso é por causa do complementar? É. Gente que nunca vem de branco, é tudo de branco. É. Houve um alvaiate, caiu no leite, houve alguma coisa. Você pode diferenciar mais o pré-requisito para o amparador ser amparador de OFIEX? O que ele precisa ter? Que tipo de diferencial para o amparador de TENEPS, por exemplo? O de OFIEX, ele é superior ao da TENEPS, porque ele precisa de ter mais jogo de cintura extrafísico. Extrafísico, jogo de cintura extrafísico. Ele precisa de ter isso, porque o processo aí já envolve manutenção de consciex no olho, no para-olho, tem que estar de olho ali na situação e tal. Então isso aí é mais sério. E outra coisa, quase sempre a OFIEX exige um trabalho mais prolongado. E do que você pode falar, assim, do amparador da OFIEX que fez no passado que ajudou ele a ser um amparador de OFIEX? Alguma função humana? Nós tivemos trabalho junto. Então a relação com você. Físico. Esse que trabalha comigo aí, eu trabalhava com o Zé. Sim. Sabe, nesse período que eu passei, ele estava com você. Então é gente tudo de casa. Eu vou contar para vocês, confessar. Às vezes no meu processo da OFIEX, eu me vejo como Zéfiro. Parece que eu sou uma consciência. Volta, né? Mesma coisa. Entendeu? Eu me sinto bem com isso. Uhum. Agora, não posso ficar lá, não posso ter aquele processo do projetor, né? Não, da relutância de voltar. Projetor deslumbrado. Uhum. Isso é uma das coisas mais sérias que tem. É a mesma coisa da projeção. Entende? Uhum. Eu nunca tive isso aí. Nunca me puxaram a orelha por causa disso. Quer dizer, nessa eu não entrei. Entende? Agora, Valdo... Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Aquela amparadora que era também da OFIEX, Armário, também estava com o Zéfiro nessa época? Tudo é gente conhecida nossa. Isso aí é gente de casa. Agora, o que é engraçado é que isso tudo é uma equipe. O que eu noto é o seguinte, a Consim, que mexe com a TENEPS, que depois mexe, que vai trabalhar, ou é responsável pela OFIEX. O amparador, ou os amparadores, que pode um depois do outro, ou qualquer coisa, na TENEPS. Se aquilo demora, muitas vezes muda. Uhum. E amparadores, e aqueles que trabalham, até inclusive os coadjutores da OFIEX, estudam uma equipe só. Você nota que tem relação intrínseca muito forte disso aí. Uhum. Entre essas pessoas. Encadeado. É uma equipe. Entendeu? Uma equipe. A gente percebe isso bem claro. Agora, para mim, tudo isso a gente estudou antes de eu vir para cá. Havia as possibilidades. Então, foram projetadas as potencialidades que eram possibilidades ou probabilidades daquilo que poderia acontecer. Você entendeu? E as coisas estão acontecendo. A coisa é essa. Daquilo que foi planejado nesse setor, parece que tudo já aconteceu. Já faz alguns anos. Teve uma vez que o transmentor me falou nisso. Falou assim, não, você está começando a amadurecer agora. Está dentro de um nível de maturidade que aquilo que estava estabelecido, o que foi pretendido, foi alcançado. Agora, inclusive, a condição de pré-mãe também requer ser oficista, né? Deve estar dentro desse processo. Por exemplo, a pré-mãe era uma possibilidade. Acabou sendo um negócio brabo.
que a UFIEX era uma probabilidade, ninguém sabia do que era, dependia das coisas, mas houve coincidências que favoreceram. Aquilo aconteceu. Agora, ó, em parte é o processo também da geração. Demorou. Essa questão da UFIEX, como é que ela funciona, sempre me deixou em dúvida. Como é que o senhor faz? O senhor sai do corpo, a questão da energia. Por exemplo, a TENEP, a gente fica deitado e doa energia. Não, energia agora vai. essa outra aí, quase sempre eu estou recostado ou deitado. Não, eu digo assim, o senhor sai do corpo e vai fazer sempre. a transferência de energia. Não tem energia. outro jeito, quase sempre é assim. Não tem saída. Não, então, o senhor sai do corpo e faz a transferência lá no extrafísico, ou o amparador pega a tua energia e leva lá no FIEX? Não, depende do que é. Mas a maioria eu mesmo vou lá diretamente, trabalho ombro a ombro, mão na mão com ele. Isso que eu queria até visualizar. Funciona mais ou menos, não sei se o senhor viu o nosso lar, funciona como se fosse uma enfermaria naqueles moldes, que as pacientes ficam lá, deitadas. A coisa é mais séria do que isso. Olha, você já viu bolha de sabão? Raciocina uma bolha de sabão que eu entro lá dentro, e lá tem gente, é daquele jeito, é melhor você pensar em bolha de sabão que fica mais adequado, que é um bolhão extrafísico. E outra coisa, se eu for olhar de fora, não existe, é invisível. Então é mais do que transparente, ninguém entende o processo, é muito difícil, por causa da mudança de dimensão. Aquilo vibra diferente. Mas e lá dentro? Ele funciona assim, tem uma para-realidade? Dentro tem uma para-realidade, tem assim, tipo cama. E outra coisa, estica igual borracha. A bolha é esticável, é borrachosa. Então eu digo o seguinte, para o povo entender, que é para liquidar com o assunto, porque o FIEX é das coisas mais difíceis para a gente expor isso aqui. Eu acho que nas próximas 10 vidas nós vamos entender isso muito bem. Mas 10 vidas. O caso todo é o seguinte. Eu digo, desde que eu comecei a falar nisso, que o FIEX pode ser uma cabine telefônica, que é aquela que você entra, só cabe você. Ou pode ser um campo de futebol. Tudo é uma bolha. Então a bolha do tamanho de uma cabine telefônica é a bolha do tamanho de um campo de futebol. Pronto, você vai entender o que quer dizer. Agora, uma bolha, bolhona. Sim, mas eu queria dizer o seguinte, quando o senhor sai do corpo, o senhor enxerga, vê algumas coisas, tem uma para-realidade lá. É como se fosse não, eu vou direto para lá. Não, aquilo como é que eles falam? Paratactismo. Eu penso, estou lá. Isso é taquirritmia. Agora, com o tempo, a gente vai ficando cada vez mais técnico nisso aí. Agora, tem coisa que pode te prejudicar. Se você estiver implicado com certas coisas que você está estudando, aquilo pode interferir na assistência que você vai fazer, pode interferir no modo de você agir, pode começar a criar estática dentro do processo, aquilo entra na interdimensionalidade do processo. Então você tem que estar muito assim, solto, tábula rasa, pronto para o que der e vier, bem quente que eu estou se fervendo, sabe como é que é? Super, vamos dizer, informa, a superforma. Eu já falei sobre superforma. O ideal é estar sempre superforma. Você não pode ficar em subforma, entende? Tem que ficar em forma. Nesses 20 anos, em média, a pessoa ela vai galgando isso aos poucos e vai percebendo essas evoluções na TENEP? Ela vai ver muita coisa, se a pessoa não é boba. Porque às vezes a pessoa vai fazer 30 anos de TENEP e não percebeu nada. Então, está no meio do caminho. Não está sabendo o que se passa. Professor. É preciso ter lucidez, interesse pelo assunto, levar a coisa, aí vai longe. Aqui. Então, podemos dizer que a identidade extra do amparador extrafísico está diretamente ou intimamente relacionado com o processo do FIEX? Não, pode estar, né? Mas não necessariamente. Essas coisas todas podem ser separadas. Não é uma coisa sine qua non. Uma coisa não leva à outra? Não. Okay. Não necessariamente. Agora, que tem relação, tem. A relação tem devido ao processo do ciclo de relações extrafísicas. Então tem relação. Né? Agora aqui,
Todos, ao se projetar, executam alguma atividade no extrafísico? Não, depende. Tem pessoa que sai, se projeta e fica em cima do corpo ali, igual um cadáver. É muita gente assim. Tenho tido algumas projeções das quais me recordo estar envolvido em atividades assistenciais. Ok, isso é normal. É o comum da humanidade. O problema é que isso ocorre muito durante a fase da adolescência. Depois a pessoa esquece, se envolve com as bobagens da vida e a extrafisicalidade vai para o espaço. Em Paradoxologia, página 8, primeira linha, poderia comentar o paradoxo do livre-arbítrio da mini-peça lúcida do maxi-mecanismo interassistencial. O problema é o seguinte, a mini-peça lúcida do maxi-mecanismo, ela tem livre-arbítrio naquilo que ela faz. Então, ela é uma peça que está funcionando e cada vez mais ela vai ficar autoconsciente daquilo que ela faz. Então, essa autoconsciência aumenta o livre-arbítrio, tudo que ela faz, como é que ela se dedica à situação, de modo que isso é muito importante. Ela participa, vamos dizer, intrinsecamente, de uma maneira vigorosa, de uma estrutura enorme, que é o maxi-mecanismo. No entanto, ela tem livre-arbítrio dentro daquilo que ela funciona. Isso é um paradoxo. Tenho muita afinidade, principalmente energética, com o meu amparador. Gostaria de saber que atitudes diárias posso adotar para conseguir melhorar meu rapport com ele. É trabalhar na assistencialidade, quanto mais melhor. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ter afinidade, mais ele vai te entender. Se dedique ao processo. A frase que percebo o senhor falar bastante é: agora, o que é que se passa? Ah, sim. Mas é uma boa, né? Para explicar a situação, não é uma boa? Se vocês quiserem, eu vou arranjar uma opção de frase aqui para mudar de vez em quando. Falei a primeira, agora vou falar a segunda, depois vou falar a terceira, depois vou falar a quarta, e depois a vovozinha. Não esqueça da vovozinha. Gostaria de saber a sua opinião a respeito do Robson Pinheiro. Olha, eu não tenho opinião a respeito dele, porque eu não conheço, eu nunca convivi muito com ele. Precisa da gente saber com calma, né? Para ver. É uma pessoa que pergunta muito aqui, mas eu não sei quem é. Agora, quem está perguntando é a senhora. É bom você examinar com calma, né? Eu não sei aí o interesse que tem nisso, como é que é. Né? Eu não tenho competência para falar sobre o Robson, tá certo? Tive um sonho lúcido onde percebi com clareza uma sequência numérica. Despertei com os números nitidamente na mente e os anotei numa folha de papel. Minha esposa também teve um sonho lúcido onde uma concierge me mostrava os números 1, 2 pontos, 45. Imediatamente entendi a minha sequência numérica. Tratava-se de coordenada geográfica. Fui até o computador, instalei o Google Earth e fiquei surpreso ao perceber que a minha sequência numérica se tratava exatamente do bairro onde morávamos, antes de vir para a cidade atual onde estamos residindo. Parece que um dado extrafísico constitui uma senha com múltiplas possibilidades de interpretação. Há alguma lógica do ponto de vista da conformática a ser levada em consideração, mas sério se trata de tudo isso de tolice desprezível? Não. Existe até filme sobre o processo da precognição daquela criança que colocaram o negócio dentro da cápsula do tempo. E que então ela tinha o problema das coordenadas de 2 tipos e a data do que ia acontecer. Então, essas coisas tudo tem. A coordenada de latitude e altitude, isso tem nas melhores famílias. Qualquer um que for mexer com isso, de modo que tem que olhar. O filme fala até das coordenadas, tudo com 2 pontos também entre. Sempre 2 números, 2 números, 2 números, 2 números. E a menina escreveu o negócio todo e ia se colocar dentro da cápsula do tempo. A história é muito bem feitinha, tá? Vocês sabem, né? O filme. Minha filha, aos 5 anos, teve um pequeno desmaio e perdeu a consciência por alguns segundos, com uma pequena convulsão leve, sem estremecimentos. Na época foi feito o eletroencefalograma que demonstrou não ter havido alterações. O fato passou e não se repetiu mais, até ontem, quando novamente ocorreu, já na fase adulta, com as mesmas características. Esse fato, sem causa aparente, no soma, pode ser um ataque extrafísico, e havendo essa possibilidade, o que poderia ser feito? Olha, isso aí vai devagar. Isso aí pode ter sido uma ausência. A ausência é o chamado petit mal epilético.
Isso aí pode ter sido um processo de irritação cortical com alguma coisa alterada que deu isso, tanto aos 5 anos quanto agora na pessoa. O problema da pessoa seria bom fazer os exames seus lá. Quais são os melhores exames para ver, cara? De cara. Acho que tem que repetir, né, o EEG que ele fez e estudos de imagem também, tomografia ou ressonância magnética, que são os principais para ver se seria tem bom a pessoa fazer isso cada processo de 5 anos. É o melhor que ela faz. Agora, em primeiro lugar, tem que examinar bem esse processo cortical, cerebral, problema do cérebro, para depois pensar em outras coisas. Agora, de qualquer maneira, é recomendado, num caso desse, que a pessoa tenha uma fase de maior tranquilidade, acabar com conflito e irritabilidade em torno da situação. Isso seria o ideal, um holopensene de harmonia, de mais pacificação. Isso ajuda a pessoa. Professor, sim. Aqui, ó. Só podia explicar melhor a possível identidade extra do amparador extrafísico? Como assim? O que é? Onde é que está isso aí? Está no Parafatologia, página 6. O que é que você quer? A possível identidade extra do amparador extrafísico. Como assim? O que é essa possível? A possível identidade extra. Pelo seguinte, vamos supor que você arranjou um amparador e ele tem uma identidade extra. A identidade extra é um nome que ele é conhecido, que já vem de muitas intermissões dele, não da vida humana, mas da intermissibilidade, do período entre as vidas humanas. Então ele é considerado, ele é conhecido, etc., por nome tal. Então isso pode ajudar o seu processo de afinidade com ele também, com as coisas todas que existem. Entende? Essas coisas são possíveis. Há uma oportunidade, uma ocasião em que a pessoa pode saber disso. Pode falar. Eu queria que você falasse mais sobre o princípio da abnegação cosmoética na principiologia. O princípio da abnegação cosmoética é quando a pessoa tem muita lucidez a respeito do processo extrafísico e ela então sabe que se ela se dedicar cosmoeticamente àquele trabalho de assistência, que aquilo só pode ajudar a ela. Agora, por exemplo, essa abnegação não pode ser o workaholismo ou um processo que pode levar a pessoa para um infarte ou um suicídio lento. Tem que ser bem orientado. Eu, por exemplo, eu tinha 28 anos, tive um infarto porque trabalhava demais. Isso é o workaholismo. É um negócio errado. Eu era até bem abnegado no processo, falava abnegado burro. Isso não resolve, quer dizer, eu era burral, burrildo e burroide. Isso não é o ideal. O ideal é a gente ter abnegação, mas tudo estudado. Esse é o motivo que depois disso eu comecei a estudar, fiz o turno mental somático, comecei a disciplinar a minha vida, a organizar tudo que eu fazia para não entrar mais em infarto. 28 anos, eu estou com 78 anos, faz meio século eu consegui sobreviver a isso. Quer dizer, valeu a pena a minha organização. Mas eu sei o que eu gosto. Desde aquela 1960, eu olho minha pressão, faço dieta, evito um monte de alimento que eu sou doido, que desejaria comer, não posso. Você está entendendo? Então, o processo todo gástrico, do gastrossoma, tudo eu joguei para escanteio. Isso aí não é fácil. Agora, comecei também, né, a me examinar mais, fazer mais autoavaliação das coisas. Por isso que eu estou vivo. Tá. Uma outra coisa sobre isso é que quando eu estava olhando, eu vi que está repetido aqui no final da segunda linha. Tem 2 vezes no Principiologia. Tá eu já falei sobre isso aí. Já, no princípio. Quem é que está com o microfone aí? Tem mais gente? Aqui, ó. B. Professor, é possível uma pessoa ter o mesmo amparador em várias CELIECs? Olha, eu não ponho a mão no fogo sobre essas coisas. Eu não posso dizer nem sim nem não, não sei. Mas tudo é viável, né? Tudo é possível. Por que não? Sabe lá se era amparador agora, porque a pessoa que está aqui já foi amparador dele, trocar de função. Tudo isso é possível.
Entende? Você tem que lembrar o seguinte, a amparabilidade, nesse caso, depende da afinidade, da empatia. Quanto mais, você está assim com o homem, então, o negócio é esse, entende? É empatia, é a base, né, do processo. Tem mais alguém aí? Como é que é? É você ou João? Professor, eu tenho uma dúvida a respeito. No curso intermissivo, a gente tem aulas com diversas consciências. Eu queria saber se é muito claro, é muito didaticamente para eles expõem muito claramente o nível evolutivo do professor para o intermissivista? Não, essas coisas não preciso de falar. Se uma pessoa está dando aula extrafisicamente, você vê o nível da evolução dela logo. E outra coisa, você só não vê quando ela procura mascarar ou camuflar o processo. Mas geralmente você vê logo. Extrafisicamente as coisas são evidentes, óbvias, explícitas. Mas por algum motivo é comum em curso intermissivo eles tentarem mascarar? Não, é mais raro. Agora, se a gente só mascara, mesmo você quando sai do corpo, você vai mascarar para não mostrar um nível melhor perante aquela pessoa que você está assistindo. Então você tem que ficar igual a ela. O ideal é você sempre aparecer igual assistido, em tudo. Extrafisicamente é assim. Para isso é que tem a transfigurabilidade do psicossoma. Para você ficar igual ao outro. Extrafisicamente eu sou da sarjeta, eu sou da baratosfera. Acabei de chegar. Entende? Esse aqui é o ideal. Se você vai assistir, você não precisa de mostrar que você é uma estrela, um astro, um sol. Você todo isso. O negócio é ficar igual. Para ter aquilo que eu falo. Para ter a empatia horizontal. A empatia vertical é a mais difícil que tem. É o que vem de cima para baixo, não é bom. Esse é o que eu falo aí, a Sinvex, os inversores. O inversor gosta de ouvir aquele rapaz de 17 anos que quer ouvir o outro que tem 17. Ele não vai querer ver um que tem 78 anos. Ele escuta mais aquele que é da mesma idade. E outra coisa, os dois juntos podem meter o pau no outro de 78 anos. Entendeu? Então eles acham que são os donos do mundo. Ainda mais o moço, ele tem muito disso. O moço veio para ser da rebelião, para consertar o mundo, até passar essa parte do conserto do mundo. É um problema, às vezes quebra muita cara. Aí é que vem os pecadilhos mentais da mocidade, que o povo fala. Agora outra pergunta a respeito da semiconsciência. O desperto, quando já está no caminho da semiconsciencialidade, além da semiconsciência, ela tem uma atenção dividida, a descoincidência vígio, domina isso. Mas o que assim que o desperto ele olha, assim, qual é o foco dele, o principal, o próximo passo, assim, que ele tem mais em vista para alcançar? Semiconsciencialidade. Você está falando que tem mais. Eu estou indo diretamente aos finalmente. Mas e... Semiconsciencialidade. Então, por exemplo, o que é que já ultrapassou aí? TENEPS, OFIEX, completismo, mega euforização, isso, aquilo, aquele outro, aquilo lá, aqui, ali, acolá. Tudo isso já foi ultrapassado. O negócio agora é a semiconsciencialidade. Tá certo? Uma das coisas mais bravas aí é completismo. Agora, é lógico, você pode acrescentar pequenas nuances, mas de grande efeito. Max Proex. Umas coisas assim, né? Agora, vocês vejam, a evolução está muito mastigada para dar aqui, que a gente fala muito nisso. Esses anos todos está muito mastigado. Toda a consciência lúcida aqui já sabe muito bem o que é que tem, o que é que não tem, o que é que precisa, o que é que não precisa. É só pensar nessa escala que está tudo claro. E aquele período que o senhor falou que o senhor ficou, né, aqueles 6 meses, ficou em descoincidência vígio bastante tempo, quais foram as maiores dificuldades ali? Era ser visto, ouvido, interpretado, aceito pelas consciências.
Quer dizer, a comunicabilidade interdimensional não é fácil. Não fica pensando que é daqui para lá que é difícil, não, é de lá para cá mesmo. Não é fácil. Por isso que eu abro o jogo, falo muito sobre o processo da passividade ativa, porque isso é que pode ajudar os amparadores mais, sabe? Não é fácil. Ser amparador extrafísico é um cargo difícil. Não é fácil, não. Professor. Estou olhando ali a escala evolutiva, a gente começa bem presa à matéria, né? Bem igual à matéria. E aí vai trabalhando. Não, você é uma matéria, né? Você começa com matéria. Então, assim, uma das sinonímias assim, para a evolução é saber fazer descoincidência vídeo, então. Porque você vai tendo que trabalhar cada nível até chegar O problema é a depuração. Para você soltar da matéria, é quase um paradoxo. É a sutilização. É quase um paradoxo. Eu falo sobre a sutilização na questão da evolução, lá no Projeciologia. A escala da evolução. Quer dizer, essa coisa com a sutilização. A sutilização é que é um negócio sério. Por exemplo, isso tudo que nós estamos falando aqui é sutilização. Estado vibracional, TENEPS, OFIEX, mega euforização, a dispersidade, semiconsciexualidade, teleguiamento. Para sutilizar, para ficar livre. Tudo tem a sutilização. Agora, qual é a sutilização essencial, a principal, a imediata? É lógico que é o parapsiquismo. Então, o seu parapsiquismo, ele é grosseiro ou sutil? É uma boa pergunta que a gente pode fazer para todo mundo aqui. Grosseiro ou sutil? Aí você vai perguntar, qual é o parapsiquismo grosseiro e qual é o parapsiquismo sutil? Aí eu pergunto para a pessoa que perguntou, eu faço uma repergunta. O que é que você tem? Como é que é o seu caso? Vamos ver o que você é. Você é uma pessoa grossa ou é sutil? Você é raffinée ou é grossíssima? Por aí a gente vai ver o processo, como é que é. Eu sou grosseiro. Olha só os meus bordões. Meus bordões, né, né? Pois é. Eu sou. Mas agora, quando precisa também, eu posso refinar o processo. É aquilo que eu falei, a linguagem popular, a linguagem culta. Depende do que é. Agora, comigo, vocês acham que se eu chegasse, aquilo que eu vivo falando, se eu chegasse aqui com a linguagem só culta, seria uma coisa muito bacana, dá menos trabalho e tal. Ia adiantar alguma coisa? Ia fazer alguma coisa? Ia fazer algum rapport? Não, de modo algum, não ia acontecer nada. Então, você às vezes está dentro do meio termo, em qualquer condição que você está sempre com o traseiro de fora. Não tem saída. É o meu caso aqui. Por isso que eu já falei 2 vezes, vou falar a terceira hoje. Eu sou o bobo da corte da conscienciologia. Até um certo ponto é isso. Agora, você sabe que lá no Porto, eu já contei isso aqui uma vez. Lá no Porto, quando eu expliquei isso, todo mundo começou a entender a conscienciologia. Um monte de gente foi lá para estudar. A hora que eu expliquei por que eu sou o bobo da corte dentro da conscienciologia. Porque eles foram lá só para perguntar isso para mim. Porque viram eu falar numa palestra, então foram lá. Agora, eu sou, de qualquer maneira, a exposição da consciência com a baia. Raciocina. É o bobo da corte. É o clown, aqui, o clown, não é isso? É o clown. O cara perguntou para mim, você tem algum apelido? Eu falei assim, clown. Eu sou o clown, tá certo? Existe a possibilidade de ter atuado como amparador de alguém em nosso nível evolutivo? Poderia falar um pouco mais sobre o terceiro tema dos cursos intermissivos dentro desse contexto? O terceiro tema seria bom ver que tem um verbete aí do assunto. Não é isso? Seria bom ver o verbete e ler tudo lá que tem. Agora, existe a possibilidade de ter atuado como amparador. Que está falando a meu respeito, não é isso? Olha, eu já fui sim amparador. Agora, no seu caso,
quem já foi seu amparador foi seu pai. Ele agora veio como pai. Ele está aqui presente, ela não está. A filha dele é que está perguntando. Professor. Eu não sei se esse alguém sabe quem. Eu não sei quem. Você sabe quem, não, o chefe? Hein? Sabe? É o Oswaldo. Professor. O caso é o Oswaldo. É a Natália. Quem é que está falando? Aqui, Landê. Em resposta a uma das perguntas, o senhor falou que a questão da projeção lúcida acontece normalmente mais na adolescência e que a pessoa depois cai na vida e a capacidade vai para o espaço. Você podia explicar um pouco? O caso é o seguinte, uma pessoa vem aqui, então ela tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, a meia-idade, terceira idade, quarta idade. Quando ela passa a fase da infância e chega quase sempre na adolescência, é a hora que a pessoa vai fixar o corpo humano. Então aí ela não é nem vegetal nem gente, ela não é borracha nem madeira, ela é alguma coisa que está constituindo. A voz muda do homem, a mulher arranja o primeiro sutiã, aquelas coisas todas começam a aparecer aí. Nessa fase que ela está na transição, então dá um processo como se fosse descoincidência. Essa descoincidência, às vezes, pode arranjar um pouco de vigília, ela fica mais vígil. Aí vem determinados tipos de projeções semiconscientes, semilúcidas, verídicas, e outras mais semilúcidas. Então, muita gente tem projeção nessa fase da adolescência devido a esse processo da transição do corpo, do cérebro, da maturidade fisiológica ou bioquímica do corpo, nesse período. Mas, depois, ela assenta, a personalidade assenta. Ela chega aos 28 anos, por exemplo, ela fica totalmente madura, o cérebro não cresce mais, tudo no corpo dela, as epífises ósseas não crescem. Então, tudo com ela. Numa condição dessa, ela esquece tudo aquilo que ela viveu na adolescência. Aquilo não interessa mais. Ela agora é uma mulher, ou ela agora é um homem, e etc. tal. E as projeções, ou qualquer coisa que ela teve nesse sentido, que foi a descoincidência mais ou menos vígil, ela manda para o espaço e esquece tudo. Isso é mais de 51% da humanidade passa por isso. Agora, eles interpretam isso como sonho, como pesadelo, como onirismo, como um processo surrealista, e fica por isso mesmo, ninguém leva isso em consideração. Agora, o que se passa? Quanto mais a pessoa teve isso na fase da adolescência, melhor para ela agora para praticar, por exemplo, a TENEPS. Quem foi rei sempre é majestade. Aquilo ali mostra que a pessoa tem uma predisposição, ou para genética, ou algum processo dentro dela, que predispõe o processo de parapsiquismo com o problema da exteriorização de energia. Outra coisa, dependendo da genética da família, por exemplo, se na sua família tem uma opção de gente lá que tem sensibilidade, é sensitivo, já fez isso, já fez aquilo, isso predispõe também o processo físico da genética para participar ou predispor a sua paragenética para isso desenvolver mais depois quando você se torna adulto. Essas coisas todas influem, entende? Adolescência, a experiência da projeção semilúcida e os problemas também da genética da família. E tem mais uma série, né, de condições dessas que influem. Agora, põe na sua cabeça uma coisa. Todo mundo é suscetível de fazer projeções de tudo quanto é tipo. Seja homem ou mulher, seja quem for. Porque nós já vivemos vidas e mais vidas, a maioria já passou por alguma experiência nesse sentido. Uns passaram por experiência em maior número do que outros. Mas todo mundo já passou por isso. Outra coisa,
Alguns se dedicaram ao processo. Outros, a vida, até na sua idade, por exemplo, não permitiu. Você não teve oportunidade de desenvolver isso. Agora, veja, nós temos até que chama mais um ano de vida. Em mais um ano de vida, eu já vi gente que mudou tudo. A pessoa era casca grossíssima, maior do que aroeira. Você está entendendo? E ficou com uma sensibilidade extrema num ano. Dominando estado vibracional, fazendo TENEPS, tudo num ano apenas. Então, quando a pessoa quer, ela recupera tudo aquilo que significa potencial, ou potencialidade dentro dela. Você está entendendo? Mas agora, é preciso de ter dedicação, ela querer, ter intenção para isso. Lembrando que a vontade é o maior poder que você tem. A decisão é a vontade. Se faz isso, a pessoa recupera. Você entendeu, né? O nível. Você é um cara sério. Devia te levar isso seriamente, em matéria de estado vibracional. Você vai longe. Pega uma série de coisas dessas e estuda mais profundo, que você vai longe. Você é bom como equilíbrio de fixação de ideia, por causa da sua aura. Eu vi você sentado lá na hora do almoço, é isso que eu estou te falando, eu olhei sua aura, eu tive quase falando com você, mas depois chamaram, o negócio ficou por isso. Leve isso a sério, que o seu processo, quem é que te conhece? Tem alguém que te conhece aí? Não, né? Aqui do povo não tem ninguém não, né? Hein? Você? Você conhece? Ah, é? Me conta, ele é um cara arrumadinho? Pois é, não, mas me conta, ele é arrumadinho, ele é disciplinado, ele tem uma opção de coisa assim, acertadinho, que a aura dele mostra isso. Por isso que eu estou falando. Você está vendo? Eu estou certo. Pois é. Vamos dar um jeito. Cadê seu livro? Solta. Manda seu livro aí para a nossa holoteca. Tá certo? Mesmo. Ah, é? Ó, bacana, então. Tá ótimo. Eu sou da dieta fruteriana. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí? Como é que nós estamos? Está tudo bem? Você não vai falar nada hoje? Você que sempre fala alguma coisa assim mais ou menos para o fim? Não tem nada hoje para falar? Retrofunção do amparador. Bom, o comentário sobre o Amigos da Enciclopédia, pode? Ah, sim. Isso é uma novidade muito grande. Ó, aquele meu amigo daqui a pouco vai falar que ele só fala em Amigos da Enciclopédia. Não, Waldo, era só para a gente fazer um agradecimento, assim, ao pessoal que foi no jantar, a confiança que aconteceu, tudo lá, a forma como aconteceu. Um agradecimento também à nova coordenação, né, que assumiu a coordenação, a professora Eliane Manfroy, que coordenou o evento lá com mão de ouro. E a gente queria agradecer mesmo a presença de todo mundo, dos empresários, de como que tudo aconteceu, foi tudo muito redondinho, muito bem cuidado. E deixar assim bem registrado, né, que a gente passou a coordenação para o professor Fernando. Agora, a gente vê o seguinte, que você foi bárbaro na sua coordenação, mas agora tem uma coordenação maior que a sua, que é barbaresco. Então a ideia é essa mesmo, né, que ele faça ainda muito pela enciclopédia, e a gente vai estar junto também, né, ajudando nas questões que envolvem as empresas. E um pouco mais solto, liberado aí para poder estudar um pouco mais a enciclopédia. Essa que era a ideia. Tá bom. Fernando, você quer falar aí, Fernando? Um momento, Eduardo, sobre o vídeo, aqui a Linor, Greta B. Sobre o vídeo, vai comercializar ele? Não, o vídeo a gente vai disponibilizar na internet, de graça, tal, para todo mundo. Ficou muito bonito. Muito bonito. Obrigado. Você está lá. Bom, eu só queria dizer, professor, que a propósito do verbete de hoje, né, a gente precisa de muito amparo, né, para tocar aí o projeto, e nós estamos firmes aí, contando com o apoio de todos os amigos, né, porque sem a turma aí, isso aqui não... Não, você é um amparador intrafísico nosso. Vamos em frente. Sim. O caminho é por aí. Está tudo certo. Valdo, aqui no B. Sim. Você estava falando de paragenética agora. A paragenética influencia no soma, com certeza no primeiro momento da formação
onde tem a genética, né, para formar o embrião e começar a crescer o corpo humano. Né? É um momento de atuação positiva ou negativa da paragenética em cima da genética humana. Depois, o corpo já formado tem influência também. Né? Não, eu acho, aqui, ó, Alexandre, eu acho que o negócio é mais sério do que isso aí. A paragenética influi na consciência o tempo todo, em qualquer dimensão, seja ela como consciência ou como consciência. Ela está sempre influindo devido à holobiografia da pessoa. Mas a acumulação, essa bagagem de experiência toda que isso significa. Sim. Então, não é só nisso, ela é mais ampla. Você estende essa visão, essa abordagem, você vai acertar mais. Entendi. Mas falando especificamente do soma, quer dizer, tem esse momento lá da genética, que a genética atua para formar, e especificamente do soma, ao longo da vida... Mas veja, isso também é relativo. Uma pessoa, por exemplo, é o que eu tenho visto na minha vida. A hora que eu cheguei aos 70 anos, uma porção de coisa do soma decaiu. No entanto, do ponto de vista de parapsiquismo, uma porção de coisas subiu. Houve, então, uma queda no processo físico e um aumento do processo extrafísico. Então, como é que fica? Agora, outra coisa muito estranha, que é um paradoxo. Uma compensação, né? Escuta, um paradoxo. Raciocina só comigo para você entender bem o que quer dizer. Na hora que há uma deficiência do soma, parece que predispõe, facilita o processo extrafísico. Então, diminui a força da matéria, a consciência supera o processo. Ela domina mais. Você está entendendo? Então, é um mecanismo compensatório, né? Compensatório. Não, porque a gente sempre pensa o seguinte: eu vou ter um corpo físico bem forte e bem adequado a tudo que eu faço, e também a minha consciência bem decidida, com a vontade firme. Isso é o ideal, né? Tanto uma coisa quanto outra. Mas olha, é um ideal relativo e uma abordagem estreita. Porque eu cheguei à conclusão que aos 70 anos é muito melhor a condição do que tudo que eu passei antes. Você está entendendo? Agora veja, hoje a gente tem um corpo que qualquer coisa bate o pino, você tem dor aqui, tem dor ali. Coisas, por exemplo, que eu tive há dezenas de anos, volta tudo, aquele trauma ou qualquer coisa que você teve, igual isso que eu tive. Meu braço foi para trás. De vez em quando agora eu estou tendo uma bursite, coisa que eu nunca tive. Então, estou precisando fazer alongamento aqui, ó. Assim com o meu braço, o negócio desaparecer, porque senão dói. Você está entendendo? Agora veja, isso tudo ficou secundário para mim. Então, outra coisa. Esse processo na idade com a paragenética diminuiu aquilo que a gente chama de adversidade, de doença. Uma porção de coisa que eu considerava que era doença séria, mais grave, hoje para mim tudo é mini doença. Você está entendendo? Eu diminuí o valor do processo da enfermidade, da moléstia, do trafar físico, bioquímico do corpo. Isso é uma coisa impressionante. Outra coisa também séria. Você começa a dar muito valor para os seus atributos mentais depois dessa época. Porque se você não tiver cuidado, você começa a perder a memória, a elaboração de pensamento, a elaboração também da associação de ideias. Então você começa a ver muito mais detalhes. Na hora que você começa a ver muito mais detalhes, a sua capacidade também de usar os dicionários cerebrais, ela... Hoje o meu dicionário cerebral é muito melhor do que quando eu tinha 50 anos. E olha que eu já era uma fera naquela ocasião, eu já prezava muito essas coisas, já dava muito valor para mim sobre esse aspecto, devido à lexicologia, entende? Agora, hoje, eu vejo que com todas as minhas deficiências, vamos dizer, isso que eu chamo da hipomnésia, que é praticamente inevitável nessa idade da gente, você está entendendo? E eu considero que eu sou melhor hoje do que era. Então, pensa nisso em matéria de paragenética, as coisas vão ficar mais claras para você. Entendi perfeitamente. Eu só queria fazer umas colocações. Assim, eu acho também que você melhorou. Eu acho que está bem melhor. Embora você escondia muito o jogo antes, agora está abrindo mais. Aqui, ó, ele está igualzinho o doutor lá de Genebra. Você sabe o caso do doutor de Genebra? Que era da Noeste, do povo da Europa.
ele esteve lá comigo no Rio. Então, vieram aquelas pessoas, algumas dezenas de pessoas da Europa, e eu dei o curso todo para eles lá, horas e horas passamos juntos, aquele negócio todo. Isso é o povo da Suíça, mas tinha gente de outros países também, tudo europeu junto com eles. Tudo gente catedrático, isso e aquilo. Aí passa 2 anos, o principal deles, um senhor já de idade, mais velho do que eu, ele volta ao Brasil e quer de novo falar comigo, que gostou muito daquele tudo. Aí, a hora que acaba aquele tudo, que ele vai se despedir da segunda viagem dele, ele vira para mim e fala assim: eu queria dizer, doutor Walter, que o senhor melhorou muito nesses 2 anos. Eu fiquei até sem graça na hora. Falei, não, eu agradeço muito a sua opinião, tudo isso que teve. Mas veja, o velhinho estudou durante 2 anos lá a coisa, para depois ele vir aqui para entender a conscienciologia. Então, a hora que eu falei na segunda vez, é lógico que ele estava entendendo a maioria das coisas. Eu falei até menos do que da primeira vez. Quem melhorou foi ele, né? muito mais os outros. Quem melhorou mais foi ele. Quem melhorou foi ele, ele não percebeu isso. Sim, eu estou te falando aí isso. A turma toda que estava lá, que ouviu ele falando, sim, entendi tudo saiu para rir, porque está todo mundo rindo dele. Entendeu? Eu entendi a indireta, mas... Ele entendeu. Mas é engraçado você falar isso, porque o meu pai nasceu em 32, igual você no interior de Minas. É do mesmo ano que você. E hoje eu estava conversando com ele, tentando fazer algumas coisas de banco, e ele está numa descendente em termos cognitivos e mnemônicos. Está numa descendente e ele mesmo está chateado com isso. E você vê claramente isso. Agora, outra coisa, isso que você falou desse mecanismo compensatório, que você começa a apresentar uma deficiência somática e acaba tendo uma compensação, uma paracompensação, isso depende do esforço pessoal também, certo? Por exemplo, se você mexe com megaforização, estado vibracional, você às vezes pode até tentar superar uma deficiência. No meu caso, muita coisa que eu tenho é porque eu trabalho com isso full time, tempo integral. Isso aí muda tudo. Mas no caso de uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença mental, uma doença psiquiátrica, quando tem um desequilíbrio até bioquímico, ela também pode ajudar a superar isso daí, ao longo da vida. Lembrar o seguinte, eu nasci já quebrando a cabeça. Depois tive um acidente que fazem 41 anos, que também rachou minha cabeça total. Aí mesmo, fratura tal. Quer dizer, isso era para ter afetado mais minha cabeça. Eu devia ser mais doido do que eu sou. Quer dizer, o que não permitiu que eu endoidasse foi o processo de trabalho, tanto intelectual quanto parapsíquico. Então, isso mantém a pessoa mais rígida. Isso você considera que é a paragenética também atuando no momento... Não, a paragenética ela predispõe, mas a atuação é o alto esforço da pessoa do ponto de vista mental, intelectual, etc. Então, os nossos... Obrigado. As pontuações de hoje, 102 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 50 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos os recados da Juliana e a Virgínia sobre a Biocan e o congresso da Invex, e a Thaís e o Eduardo sobre o debate intercientífico. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Nós queremos convidar as pessoas que estão visitando a Cognópolis nesta semana da Max ProEx. Todos os eventos estão acontecendo aqui, para conhecer o programa Amigos da Enciclopédia. Qual a finalidade do programa, o que é ser um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, como é feita a produção da enciclopédia, as estruturas que existem aqui em Foz, e tornar-se um amigo da enciclopédia. Então, quem tiver interesse, pode me procurar, Fernando, a professora Eliana Manfroy, o Eduardo Martins, o Fábio Marques, o Emanuel, e também a recepção do CAEC também pode dar informação. Então, nós estamos à disposição de vocês e convidamos a conhecer o programa e a tornar-se um amigo da enciclopédia. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu queria convidar a todos para participar da Biocan, que vai acontecer no dia 20 de março, aqui em Foz do Iguaçu. E também vai ter uma no mesmo dia no Rio de Janeiro, para quem for do Rio, né? Então, a Biocan
daqui de Foz do Iguaçu, ela está acontecendo em parceria com o Discernimento, e todo o lucro arrecadado, ele vai para a ampliação da trilha Via Forestalis, para que ela chegue até o campus de Asimvex, para ajudar nessa integração, né, do campus. E o curso, ele visa promover uma desintoxicação holossomática através da junção da atividade física, no caso a caminhada, e atividades bioenergéticas, né, em ambiente de natureza, que são um diferencial, né, fora de salas. E para quem tiver interesse, pode entrar em contato através do Discernimento, que o telefone é 2102-1400, desculpa, e através da Asimvex, que o telefone é 2102-1406. Ou pode mandar e-mail para eventos@asimvex.org. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Simvex também quer convidar a todos vocês ao nono Simvexis, que é Congresso Internacional de Inversión Existencial, y primero CIS, que es Congreso Internacional de Serenología. Nos vamos a hacer este evento en parcería junto con Aracé, y por tanto va a ser no campus de Aracé, en Espíritu Santo. Entonces, todos nós queremos convidar para vocês participarem e debater dentro da especialidade de Invexologia e Serenologia. Vai ser no dia 23 ao dia 26 de junho deste ano. Aí fica o convite para todos vocês, e podem enviar seus e-mails a eventos@asimvexis.org, ou também na página web de Asimvex, www.asimvexis.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome do Conselho Científico da Unisim para convidar todos para o debate sobre o perfil do pesquisador conscienciológico. Nesse debate que vai acontecer domingo agora, às 15 horas, no anexo do refeitório do CEEC, a gente vai discutir sobre as posturas do pesquisador da conscienciologia, se existem ainda posturas dogmáticas na pesquisa conscienciológica, a objetividade versus a subjetividade na pesquisa, e o mito da isenção e da neutralidade do pesquisador. Esse evento vai ser gratuito e vai ser então aqui no salão anexo do refeitório do CEEC. Bom, a gente falou que, em nome do Conselho Científico, né, todos estão convidados, mas é importante que a gente entenda que essa temática, ela envolve a todos os pesquisadores. Então, o Conselho Científico, na verdade, é uma representação, é uma voz da CCCCI. Então, a gente gostaria, assim, que todos os interessados, os pesquisadores, possam vir, somar ideias e que a gente possa chegar a um consenso do que é a pesquisa na conscienciologia e como qualificar essa pesquisa. Tá? Então, nesse domingo, é o início de uma série de debates que nós vamos estar promovendo, é aberto e é gratuito. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Parapsiquismo Paraprocêmico, eleito com 18 votos, a especialidade Parapercepciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.